Bom, então vamos lá, pessoal. Sociólogo meio que criou uma onda no Brasil sobre seja pedreiro. E na época eu assisti esse vídeo aqui e eu super concordo com tudo que ele fala. Caso você não saiba ainda, caso você esteja no mundo da Disney, o Brasil ele abriu muitas vagas para pessoas cursarem a faculdade, tá? E antes que você me odeie, você tem que entender que não é todo mundo que precisa fazer uma faculdade. Na verdade, a nossa sociedade, ela não precisa de milhares de pessoas, ela não precisa de todas as pessoas formadas em uma profissão, tá? E o nome disso é oferta e demanda, tá? Então, se só existe médico no Brasil, as coisas não vão andar. Dito isso, a gente sabe que nos últimos anos aí o acesso a faculdades ele aumentou bastante, tá? Provavelmente você aí ou faz faculdade ou já até terminou. Existe uma grande parcela das pessoas que passaram por isso. E muitas pessoas são formadas e não trabalham na área. Por quê? Porque não tem trabalho para todo mundo, certo? Dito isso, o que está acontecendo com o nosso país? Aqui existe uma demanda por mão de obra, mas é mão de obra de serviço braçal. Sim, realmente é meio que uma bosta. É meio chato até falar isso pra vocês, mas provavelmente se você apostar num serviço braçal, você vai ganhar mais dinheiro nos próximos anos, tá? Isso é um fato. E não vem com essa desculpa de que, ah, Lucas, mas tem inteligência artificial, você sabe que daqui a pouco a casa vai ser construída do zero. Cara, esse dia vai chegar, tá? Mas imagina alguém construindo uma casa com um robô lá no Maranhão. Você não imagina isso. Esse dia vai chegar, mas vai demorar pra um caramba. Beleza? Vai demorar pra um caramba. Então, sim, a forma mais fácil de ganhar dinheiro hoje é fazendo um curso técnico de um trabalho braçal e isso vai te pagar bem, tá? Você não vai ficar sem trabalho. Beleza? Bom, é importante você dizer também que a minha vivência é muito diferente da do sociólogo, tá? Afinal, eu já morei em São Paulo quase a minha vida toda e recentemente eu me mandei para morar no Espírito Santo, no interior. E aqui as demandas de trabalho são diferentes, tá? Aqui, por exemplo, não tem iFood. Aqui, por exemplo, eu não encontro um pedreiro decente. Eu não encontro mão de obra pra porra nenhuma. Então, eu sei do que eu tô falando. Eu sei quais os trabalhos é, você precisa, você pode exercer tanto na cidade quanto no interior. Bom, eu sei que já ficou chato ficar com essa tela parada aqui por muito tempo, então depois dessa longa introdução, a gente pode assistir um trechinho do vídeo do Ryan para dar um pouco de embasamento aqui no que eu vou falar para vocês, beleza? Vamos lá, vamos assistir um pouquinho. E o título do vídeo de hoje é Seja Pedreiro. O que eu quero dizer com seja pedreiro? Não só pedreiro, mas seja soldador, seja eletricista, seja bombeiro hidráulico, seja encanador, seja pintor, seja instalador de ar-condicionado, seja mecânico, tá? Bom, Esse aqui é o ponto. Eu sei que o vídeo dele tem 17 minutos, mas esse era o ponto que eu queria mostrar para você. Por quê? Eu acho que a maioria das pessoas que segue aqui esse canal, elas já aceitaram que o trabalho braçal está pagando mais que os trabalhos convencionais, os trabalhos queridinhos aí. Dito isso, já que você sabe disso, você vai encontrar aí uma série de trabalhos que você poderia executar. Beleza. Tem um desses trabalhos que eu vejo como o melhor, tá bom? Que é ser jardineiro. O top 2 aqui da minha lista seria instalador de ar-condicionado. Só que eu não vou colocar ele porque, pelo menos no meu estado, no Espírito Santo, cara, quando você vai fazer a manutenção de ar-condicionado, só tem moleque novo, só tem moleque de 20, 21, 22 e 23. Ou seja, a mensagem do Ryan, ela já foi muito espalhada. Então, eu não sei se foi exatamente ele, mas alguém já espalhou muito aí a mensagem do
manutenção de ar-condicionado, instalador de ar-condicionado. Então essa profissão já tá ficando um pouco saturada, certo? Então, tirando a profissão de instalador de ar-condicionado, existem outras profissões. Só que essas outras são pesadas pra um caralho. Por exemplo, a profissão de pedreiro. Aqui no meu mapa mental, eu vou deixar só alguns pontos, tá? Que eu pretendo ser um pouco mais breve hoje. Você tá vendo aqui o seja jardineiro. Por quê? Na minha vivência, do que eu tô passando hoje em dia, eu vejo que ser pedreiro, apesar de ganhar uma boa grana, tem muitos problemas, tá? Vou apresentar aqui alguns dos problemas. Eu notei isso por quê? Porque na minha casa recentemente teve obra, então eu tive que lidar com o pedreiro e com o jardineiro. Cara, enquanto o pedreiro tava sempre de mau humor, cheio de BO pra resolver, o jardineiro tava sempre trabalhando tranquilão. No verde eu digo, não é que ele tá usando droga, né? Eu digo no verde no sentido, tipo, o cara tá sempre ali vendo aquela vista, sabe? Trabalhando ali perto da grama, perto do mato, das flores. Então acredito que até nisso o humor dessas duas profissões são diferentes. Bom, qual que é o lado ruim de ser pedreiro? Você tem que pegar peso pra caramba. Você tá sempre estressado, porque sempre... Cara, em obra, as coisas sempre dão errado. Tá? Sempre vai dar errado. Você tem que ter ajudante. Geralmente, o cara que é ajudante do pedreiro, ele falta pra caralho. Então tem um problemaço aí. Você vai ter o custo da sua bebida alcoólica. Até hoje eu não conheci um pedreiro que não bebe. Vai ter o custo também da cocaína, tá? E é um pouco complicado falar disso no YouTube, então nem vou falar. Existem sim alguns pedreiros que não fazem uso de entorpecente, mas eles são a minoria. E tem um problemão também que você tem que dormir fora de casa. Geralmente você vai pra obra e fica na obra, só volta final de semana. Isso se você pega obra grande, tá? Agora, se você for um pedreiro, faz tudo e você trabalha com reparos, aí beleza, aí você vai lá na casa, faz o reparo, depois você volta. Só que aí você ganha bem menos, tá? Do que um pedreiro que pega a empreitada. O jardineiro, eu considero ele como o pedreiro premium. O jardineiro tem várias vantagens, cara. E aqui eu quero apresentar algumas pra vocês com a minha vivência e de algumas coisas que eu ando pesquisando atualmente, né? Que tem a ver com essa questão de viver no sítio. Bom, o primeiro vídeo que eu queria apresentar pra vocês, eu não vou mostrar o vídeo, tá? Eu não vou deixar o link na descrição também, porque, porra, não tenho tempo pra isso. Mas os canais estão aqui, ó, é só você pesquisar, ó. Harmonize Casa e Jardim. Ele tem a série O que faz um pedreiro. Ele tem vários dias ali de trabalho documentado. Cara, basicamente, você tem que ter ali uma série de equipamentos que vão te ajudar a ou plantar ou fazer manutenção em plantas. E aqui, a coisa mais difícil que você faz é trabalhar com altura, tá? Então aqui na rotina do dia dele, ó, você pode ver. Primeiro ele passa o carrinho, cortador de grama. E essa aqui é a primeira atividade. Depois ele pega aqui a roçadeira para acertar, ó, as quinas aqui da casa. Depois ele pega uma outra ferramenta aqui para tirar a planta. Eu não lembro o nome dessa planta aqui. Ela fica na parede, né? Trepadeira, não sei se é trepadeira, mas enfim. E depois aqui ele vai fazer a parte de cima, aí ele pega a escada. Então, considerando que eu não sou um expert em segurança do trabalho, eu vou falar pra tu que os trabalhos de jardinagem, eles são mais tranquilos que os trabalhos de outras profissões. Por exemplo, eletricista, eu já tive experiência com eletricista que caiu da laje. Pintor também. Pintor tem que subir em lugares altos. Enquanto o jardineiro, ele tem que subir em lugar alto de vez em quando. Outra coisa é que o jardineiro, as ferramentas que ele utiliza não são ferramentas pesadas, tá? Tem alguma coisa ali que exige mais esforço? Sim, mas não tem nem comparação com o pedreiro, porra. E esse aqui é o ponto que eu quero chegar com vocês, entendeu? Ó, trabalha também com soprador de folha. E o cara aqui trabalha sozinho, ó. Ele pega aqui as plantas, varre e basicamente ele faz a manutenção. Provavelmente ele vai voltar nessa casa aqui uma vez por mês.
Então, deve ser um cliente fechado. Ó. Tem aqui um ajudante, eu não sei se é ajudante, né? Mas aparece no final do vídeo. E beleza, eu vi esse vídeo aqui, eu falei, cara, tem que fazer um vídeo pra rapaziada, porque minha experiência aí com todo tipo de profissional, encanador, eletricista, cara, eu vejo que, assim, se fosse pra escolher uma dessas, eu seria jardineiro, cara. E aí eu fui fazer minhas pesquisas, né? E não adianta só ficar pensando, eu fui atrás. Aí eu vi que o Senac oferece até um curso gratuito de jardinagem de 160 horas. E aqui fala algumas práticas da profissão, vamos dar uma olhada. Compor e reformar diferentes estilos de jardins, criar jardins para ambientes públicos e variados, conceitos de formação, pH e características do solo, reconhecer, cultivar e harmonizar diversas plantas, identificar e remover ervas invasoras, fazer compostagem, aplicar insumos e blá blá blá, e usar equipamentos de jardinagem como enxada, escavadeiras, pás, tesouras de poda e cortador de gramas. Bom, e tudo em aula prática, tá? Cara, eu achei muito, muito interessante. Aí, eu fui atrás de algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, um canal aqui que eu tenho que mostrar pra vocês, esse canal aqui, ó. Vida de Jardineiro, 500 mil inscritos. Pode pesquisar aí. Esse cara aqui, acho que ele é o maior o jardineiro mais famoso do Brasil, atualmente, né? Pelo menos assim, na questão de mídias sociais, ele é o maior. E ele entrega um trabalho bem profissional. Tá? Ele entrega um trabalho bem profissional. Inclusive, esse cara aqui, se eu não tô enganado, ele tem um curso. E eu fui pesquisar essas coisas, cara, de como fazer uma apresentação para um cliente e tal. Porque muitos de vocês acham que é só chegar na casa, cortar a grama e receber. Mas tem um fundo todo aí nessa história que as pessoas nem imaginam. Como, por exemplo, você fazer aqui no SketchUp. A questão da... É como se fosse o paisagismo, né? É um projeto de paisagismo para casa do cliente, etc. Claro que você não vai oferecer isso aqui para todo mundo, mas assim, para clientes aí que tem uma boa grana, tem uma casa grande, geralmente quando você mora ou trabalha em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, etc. Faz até sentido. Também achei esse canal bem interessante, ó. Onça Arquitetura Digital, onde a mulher aqui, esse vídeo é de 3 meses atrás, a mulher tá usando IA para fazer para o cliente visualizar o antes e depois, ó. Vou até deixar um Então, ele seguiu, fez um paisagismo, umas vegetações diferentes, né? Eu acho que é interessante a gente analisar umas outras propostas. Então, vamos... Interessante, né? A IA que ela tá usando aqui chama Ideal House. Mas com certeza você deve conseguir fazer isso através do Gemini ou do ChatGPT. Enfim. Fui também atrás dessa parte aqui, que é sobre automação, ó, onde você não precisa necessariamente chegar e cuidar do jardim do cliente. Você vai fazer um sistema de irrigação automatizado para o seu cliente, para que ele gaste menos tempo cuidando do jardim, né, e que o jardim fique melhor cuidado. E aí eu encontrei esse sistema aqui de... Cara, até esqueci o nome. Mas é como se fosse um programador que você coloca na torneira e configura ele ali para molhar a grama 3 vezes ao dia. Tem alguns que tem até sensor de chuva, ele não molha a grama em dia de chuva. Cara, é um bagulho absurdo. Tipo assim, eu fui entrando ali na Toca do Coelho, inclusive é o nome da minha comunidade, o link tá aqui abaixo. Mas eu fui entrando na Toca do Coelho da jardinagem aí, cara... Pô, tem um background de coisas ali gigantescos, de áreas e ramificações, é sinistro. Também descobri uma galera que realmente faz grana com jardinagem mesmo, mas é papo de milhão, né? Já não é assim para nós meros mortais, que é a galera que constrói paisagismo para decoração de casamento, tá? Como vocês sabem aí, qualquer casal meia boca do Brasil aí gasta 100 mil, 200 mil reais em casamento. Então existe também esse tipo de paisagismo, tá? É insano. Decoração. Vou deixar o vídeo aí também, ó. TV Noivas, se você quiser acompanhar isso aqui. Enfim, galera. E aqui entra um ponto interessante que eu queria discutir também com vocês, que é o seguinte. Diferente das outras profissões, como eletricista, eu acho que já passou da hora, tá?
Acho que já, se você tá começando hoje, quer fazer eletricista, você quer ser eletricista, quer trabalhar com isso, eu acho que já passou o time, tá? Principalmente voltado a painel solar. Acho que já passou o time. Você pode sim trabalhar com isso, ainda tem demanda para isso, etc. Mas acho que o hype já passou. O outro, instalador de ar-condicionado. Esse com certeza, pela minha experiência, já não dá mais. Já tá um mercado já disputado, certo? Até porque, se eu não estou enganado, o Senai ofereceu cursos grátis disso há 1 ou 2 anos atrás. Ou ele oferece isso anualmente, tá? Gratuito. E muita gente faz. Geralmente pessoa jovem. Então, na minha visão, você pega assim essa lista de profissões, encanador, eletricista, pedreiro, essas profissões que são manuais, entre todas elas, eu acho que hoje o time é para você ser jardineiro. E não, eu não quero cagar regra, tá? Essa é a minha vivência, é o que eu faria se eu não tivesse vivendo de internet. Se eu sumir da internet é porque eu virei jardineiro, tá? Só para você saber. Dito isso, você vai falar, pô, Lucas, você tá falando loucura, não é possível que você largaria tudo pra virar jardineiro. Mas eu falo, cara, não é um trabalho ruim, tá? Eu não acho um trabalho ruim. Inclusive, eu tava até pesquisando quanto ganha, de fato. Tem um vídeo também no canal Vida de Jardineiro, ele fala como fazer orçamentos para jardinagem na prática. Só que eu quis fazer pela minha própria conta, então eu peguei aqui mais ou menos o que eu pago pro meu jardineiro na diária e fiz o meu cálculo. Vou até mostrar para vocês. Ó. Aqui no ponto. Isso, ó. A diária do trabalhador, o jardineiro, é mais ou menos uns R$ 250 por dia, certo? Eu coloquei aqui o cara que trabalha 3 vezes na semana. Ele ganha R$ 3.000. Certo? Então, esse que é o ponto. Hoje em dia, a gente pode constatar aí que uns 60%, 70% da população brasileira ganha menos de R$ 3.000. Uns 60 ou 70. Se você ganha acima de 3.500, 4.000, você já está ali nos 20%. Os 30, 20% do Brasil. E aqui não é competição de quem ganha mais, mas é só pra gente ter uma base. Imagina, você trabalhar 3 vezes por semana para ganhar 3.000. Eu acho que tá ok, certo? Só que ainda você tem que descontar custos de gasolina e se você não tem equipamentos, você vai ter que comprar esses equipamentos, tá? Existe uma lista aí de 10 equipamentos que você poderia comprar, eu até poderia fazer a lista, mas cara, esses canais aqui que eu mostrei, eles vão ter tudo mais, tudo melhor documentado do que eu, mas é basicamente roçadeira, um carrinho, uma tesoura de jardinagem, uma enxada, talvez, um carrinho de mão, talvez seja necessário, mas enfim, uma listinha padrão, você vai gastar aí uns R$ 10.000, tá? Com R$ 10.000 dá pra você ter todos os equipamentos de jardinagem. E aí você vai ter o custo da gasolina, porque todos esses equipamentos são a gasolina. E aí você vai ter o custo do carro. Acho que para você trabalhar com isso, você precisaria ter um carro. E aí você vai querer um carro 1.0, que gasta pouco. Geralmente você vai querer um Corsinha, um Classic, alguma coisa desse tipo. Então, realmente teria que ter um investimento, tá? Mas assim, nada de outro mundo, tá? Nada de outro mundo. Se você tá trabalhando aí CLT, guardou uma grana, provavelmente você consegue trabalhar com isso aqui se você fizer esse investimento. Dito isso, qual que é o ponto? Na minha situação agora, de um cara que não paga aluguel, um cara que já fez uma base, daria pra viver ganhando 3.000. Só que aí eu tenho uma outra coisa, que é uma coisa que eu gosto de fazer aqui na minha roça, eu gosto de fazer ela aqui, e que ela também dá muito dinheiro. Que é o quê? Seria um trabalho paralelo a esse. Só que é dentro da mesma área. E é isso aqui, ó. O nome desse vídeo é Ganhe R$ 10.000 todo mês investindo apenas R$ 24. Mas sobre o que se trata isso aqui? Isso aqui, pessoal, é sobre muda. Tá? São mudas de plantas. Até mesmo como... Cara, tudo que eu faço aqui pra vocês é porque é baseado na minha vivência. Isso é muito foda. Recentemente, eu plantei algumas mudas aqui no meu quintal.
E eu paguei R$ 350. Vou colocar até aqui, ó. Eu paguei R$ 350 no pé de jabuticaba. Eu paguei R$ 350 no pé de jabuticaba, velho. Só que aí, o que aconteceu? O meu sogro, sim, eu tenho um sogro, tá? O meu sogro, ele me deu um pé de jabuticaba. De graça. De graça. Basicamente, ele comentou com alguém, né? Que a filha dele ia morar no interior e tal, que é a minha esposa. E o meu sogro me deu um pé de jabuticaba, mano. Alguém entregou pra ele um pé de jabuticaba. Ou seja, eu paguei R$ 300 na parada, só que tem gente que dá essa porra de graça. E aí, deu uma pane no meu sistema. E a questão é que o cara deu isso como um presente, cara. Que ele não entrega isso pra todo mundo, ele não dá pé de jabuticaba pra todo mundo. Ele deu como um presente. E aí que eu descobri que existem algumas mudas que são valiosas. Um exemplo, aqui no Espírito Santo, tem a tal da lavanda. E isso aqui é raro, tá? Não é impossível de você ter muda disso, mas você não encontra para comprar fisicamente isso. E recentemente, a Shopee proibiu anúncios de mudas. Então até pela internet é difícil comprar. Porque muitas vezes a pessoa acabava comprando e chegava morta na casa dela. Então é até difícil, né, logisticamente falando, para você enviar a muda para alguém. E aí, eu comecei a ir atrás disso para entender como eu poderia criar mudas de coisas. E aí eu cheguei num ponto que mudas realmente são valiosas e você pode, se você tem espaço na sua casa, e acredite, não é muito espaço, você pode cuidar dessas mudas por certo período e depois vender essas mudas com alguma facilidade, dependendo do local onde você mora, dependendo também de como é logisticamente viável na sua cidade, tá? Então tem aqui, por exemplo, R$ 38 é um kit com 10 bandejas para muda. Olha isso aqui. 10 bandejas para muda. 128 slots, né? 128 células. Cara, quem brinca com isso aqui ganha uma grana fodida, por quê? Recentemente, ó, olha outra experiência. Recentemente eu também coloquei grama esmeralda no meu jardim, na frente da minha casa. Eu paguei R$ 3.000 em tapetes de grama. Gramas essas que poderiam ser cultivadas em 100 dias. Se eu tivesse essa experiência aqui, eu poderia cultivar os meus próprios tapetes de grama, cara. Por R$ 38 e um saquinho de sementes, velho. Vocês entendem que o que eu tô mostrando aqui são dois tipos de trabalho que são diferentes, só que ao mesmo tempo eles se complementam, tá? Por quê? Imagina que tu vai na casa lá da pessoa fazer as paradas. A pessoa, ela vai ter as plantas dela ali. Se você tiver experiência com muda, com plantas, e sinceramente estudar isso é mó legal, você pode oferecer um outro tipo de serviço pra pessoa, entendeu? E aí você pode vender suas próprias mudas. Imagina que esse cara vai nessa casa aqui, tipo, uma vez por mês. Ele pode oferecer serviço pra essa pessoa, não só sobre paisagismo, manutenção, mas também sobre mudas. Dito isso, deixa eu ver se eu separei aqui mais alguma aba. Aqui, ó. Esse pezinho de jabuticaba aqui. R$ 92, tá? Envio pelo Mercado Livre. Só tem 3 vendidos, mas enfim. Ele ainda tá relativamente pequeno. Qual que é o ponto, galera? Qual que é o ponto? Eu penso que tanto o trabalho da criação de mudas para venda, quanto o trabalho de jardinagem, eles têm basicamente o mesmo conhecimento. Quando você vai estudando uma área, você acaba chegando na outra.
tá? Então, recentemente, eu fiz essas pesquisas no Google. Eu acabei pesquisando tudo isso. E o fato de eu estar pesquisando tudo isso me colocou aí nesse buraco, nessa toca do coelho, onde eu fui aprendendo todo esse tipo de coisa. E hoje eu vejo que isso é muito mais viável do que esses trabalhos pesados que, porra, eles realmente pagam bem. Só que é uma merda trabalhar com isso, tá? Eu fico imaginando assim, se eu tivesse 24 anos. Se eu tivesse 24 anos, com a cabeça que eu tenho hoje, porra, eu não ia trabalhar de pedreiro. Porque o pedreiro tá ali mexendo com cimento, poeira, massa, sei lá, ele fica no cinza o dia inteiro. O jardineiro fica no verde. Lá ele, né? Fala que o cara fica no verde é foda. Mas ele fica trabalhando ali ao ar livre, eu acho uma parada muito mais legal, pô. Dito isso, dependendo do seu nível de entrega, do seu conhecimento e quanto você tá disposto a afundar essa parada de jardinagem, paisagismo, cara, dá pra você ir muito longe. Dá pra você ir muito longe. E essa aqui foi a minha pesquisa prévia, tá? Minha pesquisa prévia. Se você tiver interesse nessa profissão, ou se você já é um jardineiro, cara, deve ter algum jardineiro que me segue, não é possível. Faz um comentário aqui abaixo e é isso. Mas lembrando, pessoal, a jardinagem, ela tem um combo. É um combo que, se você seguir, é meio que uma receita de bolo que vai dar certo. E é o quê? Você entender de jardinagem, você ter um Instagramzinho bonito, tá? Com review dos seus clientes, com fotos boas. Se você puder, faz um tráfego pago também para divulgar isso aí na sua região. Seria bom também você ter 10 equipamentos top, tá? Relacionados à jardinagem. Se possível, um carro 1.0 para chegar nos locais. Você também pode fazer prestação de serviço para o Estado. Então, por exemplo, o meu jardineiro, ele trabalha para o Estado também, cara. E quando você trabalha para o Estado, você ainda recebe a mais, porque o cara coloca um preço na nota e não é o preço real, né, do trabalho que está sendo prestado ali. Tu acaba levando uma grana aí, né? Acaba recuperando um pouco da grana, né? Seus impostos. Além disso, uma dica que eu já dei em outros vídeos, se você é um prestador de serviço, você pode também receber alguns serviços em Bitcoin, para ir criando um plano B. Lucas, como é que eu recebo serviços em Bitcoin? Bom, basicamente você fala com a pessoa, se você cobra mais barato por estar recebendo em Bitcoin, é óbvio, e a pessoa não vai ter Bitcoin. Mas se você tiver aplicativo da Muse, por exemplo, você oferece o QR Code para ela pagar e ela vai estar pagando em Pix e você recebe em BTC. E isso é roubado pra caralho. Lembrando que o tutorial da Muse também tá aqui no canal. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Essa foi uma reflexão que eu quis compartilhar. Bom, se você tem alguma opinião sobre isso, deixa aqui abaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. E até... não, tem mais uma coisinha. Esqueci de uma coisa. O cara lá do Vida de Jardineiro, o maior canal do Brasil, ele tem um curso, cara. Ele tem um curso onde ele explica praticamente tudo. E eu não sou afiliado, tá? Não sou afiliado nem nada, nem porra nenhuma. Mas eu queria mostrar pra vocês o seguinte. O curso do cara é R$60, mano. No mensal. Porra. O cara tem tudo isso de conteúdo aqui, ó, sobre jardinagem. E o curso dele é 60 conto, cara. 60 conto no mensal. Porra. Eu que sou um Zé Ninguém aqui na internet, o meu curso é R$250, pô. Então, cara, não deve, tipo assim, é claro, deve ter muita venda. Mas assim, se essa procura fosse imensa, se tivessem milhares de pessoas querendo ser jardineiro, o preço desse curso aqui seria muito mais alto, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Mas enfim, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.